Olá! Essa apresentação é sobre o ciclo do nitrogênio, que é um dos ciclos dos nutrientes na Terra. Esses ciclos incluem, por exemplo, o ciclo do carbono, o ciclo do enxofre e vários outros ciclos. O ciclo do nitrogênio, particularmente, ele é importante para a agricultura e também para a vida sustentável das plantas na Terra, né? E, portanto, a partir disso, também para a vida nossa e dos outros animais. Na atmosfera, o nitrogênio ele se encontra principalmente na forma de gás de nitrogênio, né? O N2, que é essa molécula aqui. E só que poucos micro-organismos na Terra, micro-organismos procariontes, conseguem fazer a fixação desse N2, transformando ele em moléculas de amônia, que são moléculas que podem ser assimiladas por plantas para produzir aminoácidos e nucleotídeos. Né? Então, outros animais não conseguem utilizar o gás de nitrogênio para poder realizar a assimilação. Né? E no ciclo do nitrogênio também estão envolvidos processos, né, de redução e oxidação, como por exemplo a oxidação da amônia em nitrito e em nitrato, assim como a redução do nitrato para óxido nitroso e para óxido nítrico, que são essas moléculas aqui na introdução. O ciclo do nitrogênio ele foi organizado, né, essa apresentação do ciclo do nitrogênio foi organizado por Aleph Lincoln, Camila Mendonça e por mim, Daniel Batista. Então aqui nós temos essa imagem que foi produzida por Johann Drell, né, sobre o fluxo dos compostos de nitrogênio. Esse daqui é basicamente o ciclo do nitrogênio na natureza, né? Então você tem aqui o nitrogênio atmosférico, que é o que está na forma de gás nitrogênio, ou seja, de nitrogênio. Ele é então fixado por bactérias, né, que vivem nas raízes das plantas, né, ou que vivem no solo. São as bactérias que conseguem fazer a fixação dele, que é a transformação do dinitrogênio em amônia. Né, e aqui no caso a amônia está em forma de amônio, que é o NH4+, porque no pH neutro a amônia ela é protonada. Né? Então, após esse processo de fixação do nitrogênio, ou seja, transformar o nitrogênio em moléculas que podem ser, né, assimiladas por outros seres vivos, além desse pequeno grupo de bactérias que são capazes de realizar a fixação. Então, outro grupo de bactérias, que são chamadas de bactérias nitrificantes, vão realizar o processo de nitrificação, que é utilizar a amônia para fazer uma oxidação dela, transformando ela em nitrito. Né? E após essa transformação em nitrito, outras bactérias nitrificantes realizam a transformação do nitrito em nitrato. Então, não é só um grupo de bactérias que é capaz de fazer todo esse processo da transformação de amônia em nitrato. Esse processo é dividido em duas partes. Algumas bactérias conseguem transformar em nitrito e outras bactérias em nitrato. O nitrato, então, ele está numa forma do nitrogênio que ele pode ser, que é chamado de uma forma fixada do nitrogênio, que ele pode ser assimilado pelas plantas na produção de aminoácidos e nucleotídeos, né? E as plantas elas são consumidas pelos animais, assim como por nós, né? E tanto o corpo das plantas quanto dos animais, depois que morrem, eles são decompostos por bactérias e fungos aeróbicos e anaeróbicos, né, que realizam a amonificação, ou seja, a remoção do nitrogênio presente nos compostos orgânicos que contêm nitrogênio, como os aminoácidos e os nucleotídeos, né, e transforma esse nitrogênio em amônia de novo para voltar para o ciclo. Né? E aqui também, no caso dos nitratos, algumas bactérias desnitrificantes são capazes de utilizar o nitrato e desnitrificá-lo, ou seja, reduzi-lo, né, até formar o dinitrogênio novamente, né, que é liberado em forma de gás para o ar, assim como algumas outras moléculas gasosas, né, como já falei, o óxido nitroso e o óxido nítrico. E aqui do lado nós temos o ciclo redox do nitrogênio. Nesse ciclo, essas setas vermelhas elas indicam processos de redução. Por exemplo, aqui o gás nitrogênio está sendo reduzido
né, a partir da entrada de átomos de hidrogênio, em amônia. E as setinhas amarelas, elas mostram, né, processos de oxidação. Então a amônia está sendo oxidada, ou seja, está sendo acrescentada a ela o oxigênio, né, em nitrito. E o nitrito está sendo oxidado em nitrato. E aqui o nitrato ele pode ser, de novo, tem processos que transformam ele em nitrito, né, através de redução. E o nitrito ele pode ser transformado tanto em o gás nitrogênio de novo, no processo de desnitrificação, ou nesses outros gases, como o óxido nítrico e o óxido nitroso. Assim como também tem o processo respiratório, que é a redução dissimilativa do nitrato à amônia, que faz com que o nitrato seja, então, reduzido de volta para a amônia. Bom, aqui nós temos os principais processos e procariontes envolvidos no ciclo do nitrogênio. Esses processos são a nitrificação, né, que é a transformação da amônia em nitrato. Ela é realizada em duas etapas, né? Algumas bactérias realizam a primeira parte, que é a transformação da amônia em nitrito, e um outro grupo de bactérias consegue realizar a transformação do nitrito em nitrato, né? Aqui os exemplos de organismos, né, que conseguem fazer esses processos. A desnitrificação é a transformação do nitrato de volta para o gás nitrogênio, né? E aqui os organismos. A fixação do nitrogênio tem como o processo principal, né, essa equação aqui, que é a passagem do gás nitrogênio para uma forma fixada como a amônia, né? Ele é realizado tanto por bactérias, né, aeróbicas quanto anaeróbicas de vida livre, quanto simbióticas como o rizóbio, né, que vive nas raízes das plantas, né? E a amonificação é a transformação, né, do nitrogênio presente em compostos orgânicos, como os nucleotídeos e aminoácidos, de volta na amônia, né? Muitos organismos conseguem fazer a amonificação. E o processo chamado anamox, né, é a transformação, né, a transformação da amônia em gás nitrogênio, né, com a ajuda na presença do nitrito, né. E aqui nós temos essa imagem que mostra um solo agrícola após chuvas fortes, e essas chuvas fortes elas deixaram o solo encharcado. E o que acontece quando o solo fica encharcado? Começam a formar condições anóxicas, ou seja, condições em que há ausência de oxigênio. Nessas condições ocorre a desnitrificação, que é esse processo aqui passando de nitrato, né, para o nitrogênio, ou seja, retira os compostos que tinham surgido a partir da fixação, que podem ser assimilados pelas plantas, e transforma ele em gases, né? Então, esses gases eles são lançados para a atmosfera, inclusive alguns são poluentes, né? Então, esse é um lado negativo, né, desses processos de desnitrificação. Por outro lado, em locais onde é realizado o tratamento de esgoto, essa desnitrificação, a transformação do nitrogênio fixado em gás nitrogênio e outros compostos, é positivo, porque ela reduz também o crescimento de algas, né, na água que foi tratada no esgoto, a água de esgoto que foi tratada e que vai ser lançada de volta em lagos e no oceano, né? Bom, então aqui nós vamos começar pela fixação do nitrogênio. Como a gente já disse, essa etapa da fixação do nitrogênio ocorre quando o gás nitrogênio ele é fixado por bactérias que se encontram, por exemplo, nas raízes das plantas ou no solo, assim como também algumas arqueias que realizam a transformação do dinitrogênio em amônia, né? Essa fixação do nitrogênio ela é muito importante para os organismos que conseguem realizá-la, porque isso libera eles da dependência em nitrogênio fixado, ou seja, eles conseguem viver em locais em que o nitrogênio fixado ele é um nutriente
um nutriente limitante, né? Então eles conseguem viver nesses locais. Além disso, a fixação do nitrogênio é muito importante porque o nitrogênio fixado ele serve de nutriente para o crescimento das plantas. Então, na agricultura ele é muito importante. Nessa tabela aqui, nós temos os principais organismos fixadores de nitrogênio. Aqui você tem os aeróbicos de vida livre, né? Ou seja, os que utilizam o oxigênio para gerar ATP. E entre eles você tem aqui os quimio-organotróficos, que são organismos que retiram energia das ligações químicas de compostos orgânicos ou de oxigênio, né? Como essas bactérias aqui. Você tem os fototróficos e os quimiolitotróficos, que são organismos que retiram energia da oxidação de compostos inorgânicos. Aqui então você tem os anaeróbicos de vida livre, né? De novo, os quimio-organotróficos, os fototróficos e os quimiolitotróficos, que aqui todos aqui são formados por arqueias, né? E além dos de vida livre, você tem também as bactérias que realizam a fixação do nitrogênio em associação com algumas, né, com certas plantas. Só que nessa associação, quem realiza a fixação do nitrogênio não é a planta, é sempre a bactéria, porque não é conhecido nenhum organismo eucariótico que seja capaz de realizar a fixação do nitrogênio. Bom, então a fixação do nitrogênio ela ocorre em um complexo enzimático chamado nitrogenase. E esse complexo enzimático ele é formado por duas proteínas, a dinitrogenase e a dinitrogenase redutase. Ambas as proteínas contêm ferro, mas a dinitrogenase também tem molibdênio. E a fixação mesmo do nitrogênio, a redução dele, ocorre nesse cofator aqui, que é chamado cofator de ferro-molibdênio da nitrogenase, o FeMoCo, né? Então aqui você tem os locais onde a proteína se liga ao cofator, e aqui é a região onde ocorre a fixação do nitrogênio, ou seja, nesse cofator. A dinitrogenase, né, particularmente a dinitrogenase redutase, ela é muito sensível à presença do oxigênio, que pode inativá-la irreversivelmente, né? Porém, mesmo assim, como a gente viu, algumas bactérias elas são anaeróbias obrigatórias, né? Elas realizam a respiração anaeróbica obrigatoriamente. Então, por exemplo, aqui na Azobacter vinelande, nós temos as células, aqui duas células dela em diferentes condições, com presença de 2,5% de oxigênio e com presença de 21% de oxigênio. Então, o que ela faz para proteger a dinitrogenase? Ela realiza também a respiração celular o mais rápido possível para poder consumir oxigênio, mas ao mesmo tempo ela libera, né, nas membranas dela uma substância viscosa protetora, né? Então aqui, em 2,5% de oxigênio, você vê que tem só um pouquinho, e aqui você vê a 21% de oxigênio, você vê que ela produziu bem mais dessa substância ao redor aqui da célula. Então, essa substância é importante para manter a dinitrogenase protegida, né, e manter as condições anóxicas no interior dessa célula, que realiza a fixação do nitrogênio. E aqui você tem, por exemplo, a cianobactéria, a anabaena, e ela tem um heterocisto, né? E dentro desse heterocisto são mantidas condições anóxicas, né? Enquanto que nos outros ocorre a fotossíntese normal e a produção de oxigênio. Mas aqui dentro desse heterocisto não tem oxigênio e ele é protegido, né, para que possa realizar a fixação do nitrogênio. Bom, então aqui nós temos um teste da atividade da nitrogenase por redução do acetileno em bactérias fixadoras de nitrogênio. Ou seja, em laboratórios, por exemplo, ou mesmo nos habitats das bactérias, você pode querer saber, você pode querer identificar, né, e quantificar a fixação de nitrogênio. E existe um teste bem simples e fácil de ser realizado, que é com acetileno. Como é que ele funciona? Você vai pegar um Erlenmeyer e colocar aqui dentro a cultura, né, o solo, a amostra de solo, ou de água, ou a cultura contendo a amostra que você quer saber se está ocorrendo ou não a fixação de nitrogênio.
E nessa atmosfera aqui, você vai ter 10% de acetileno no ar, no caso dos aeróbicos, ou 10% de acetileno em nitrogênio, em gás nitrogênio, ou argônio, no caso dos anaeróbicos, ou seja, os que não podem ter a presença do oxigênio, né? Então, o que vai acontecer? Porque a nitrogenase, ela é uma enzima que não só realiza a fixação do nitrogênio, né? A quebra da ligação tripla do gás nitrogênio. Ela realiza também a quebra de outras moléculas, né? Como, por exemplo, a do acetileno. E transforma ele em etileno, né? Realizando a redução dele, do acetileno. E depois você consegue analisar essa fixação do nitrogênio através de uma cromatografia gasosa do gás, da fase gasosa, né? E nessa cromatografia você vai poder observar que ao consumir o acetileno você vai ter a formação, né, do etileno. Porém, esse teste ele não é uma prova de que está ocorrendo fixação de nitrogênio. Para poder provar que está acontecendo a fixação do nitrogênio, você precisa pegar um isótopo de nitrogênio, né? E você precisa fazer um gás nitrogênio com um isótopo e checar a produção de amônia com esse isótopo para poder provar que está ocorrendo a fixação de nitrogênio. Nesse slide, falaremos sobre a nitrificação. De novo, temos aquela imagem do ciclo do nitrogênio. Nessa imagem, a nitrificação é o processo que ocorre nessas duas setas aqui. Então, você tem a transformação da amônia, aqui no caso em forma de amônio, né, por causa da protonação da amônia. As bactérias nitrificantes, elas realizam a nitrificação da amônia, transformando ela em nitrito, né, e esse nitrito ele é oxidado por outras bactérias nitrificantes a nitrato. Então, esse aqui é o processo todo de nitrificação. Ele pode ser resumido, né, por essas equações aqui, só simplificando, né? E você tem que a realização da primeira etapa de nitrificação, né, da passagem da amônia para o nitrito, ela é realizada por alguns gêneros de bactéria, como a Nitrosomonas e uma arqueia, né, um gênero da arqueia, a Nitrosopumilus. E a passagem de nitrito para nitrato tem como um dos principais gêneros a Nitrobacter, né? As enzimas envolvidas, a gente está colocando aqui as enzimas envolvidas porque essas enzimas, nós vamos fazer a apresentação do processo de nitrificação da membrana, então é importante saber esses nitritos. Então você vai ter a AMO, que é a amônia monooxigenase, a HAL, que é a hidroxilamina oxidorredutase, a Q, que é a ubiquinona, que é uma coenzima, e a NXR, que é a nitrito oxidorredutase. E os locais onde a nitrificação ocorre, por exemplo, ocorre muita nitrificação nos oceanos, né? E nos solos, né? Bom, nesse slide, nós temos as membranas das bactérias que realizam tanto a oxidação da amônia em nitrito quanto a oxidação da amônia em nitrato. É importante dizer que as arqueias também, a gente também tem arqueias que realizam a oxidação da amônia até o nitrito, embora a gente não se conheça, né, arqueias que realizem a transformação do nitrito em nitrato. Uma diferença muito importante também entre as bactérias que realizam esse processo de transformação, de oxidação da amônia em nitrito, é que as arqueias podem realizar esse processo em regiões, né, em locais onde a quantidade de amônia é bem baixa, né? Isso é uma diferença entre as bactérias e as arqueias que podem realizar a oxidação da amônia em nitrito, né? Então aqui você tem a oxidação da amônia e o fluxo de elétrons. O que acontece? A amônia, ela é oxidada, sendo transformada em hidroxilamina nessa enzima, a AMO, né, que a gente já falou no slide anterior. Então a hidroxilamina ela passa pela membrana e na HAL
outra enzima, ela é oxidada em nitrito, né? E nessa oxidação, ela perde 4 elétrons, né, por diferença de potencial, e esses elétrons vão para um citocroma C. Dois desses elétrons continuam em direção a outro citocroma C e dois desses elétrons vão para uma ubiquinona, que reverte esse fluxo de elétrons para a formação de NADH, enquanto que esses dois elétrons que foram para outro citocroma C vai para o citocroma AA3, que é onde ocorre a redução do oxigênio, né, formando água e liberando 2 prótons de hidrogênio. Esses 2 prótons de hidrogênio, para realizar um equilíbrio de carga, um próton entra para dentro da membrana e quando ele entra, ele movimenta o mecanismo dessa enzima, né, da ATPase, formando, né, transformando ADP em ATP. Aqui você tem a segunda etapa, né, do processo de oxidação da amônia até o nitrato, e aqui são as bactérias que conseguem realizar essa oxidação do nitrito para o nitrato. Então aqui você vai ter a oxidação do nitrito em nitrato, que vai liberar elétrons. Parte desse fluxo de elétrons vai para um citocromo C e parte vai ser revertido para a formação de NADH. E dos que vão para o citocromo C, parte vai para o citocromo AA3, né, onde ocorre a redução do oxigênio, formando água de novo, formando prótons de hidrogênio, e que para realizar o equilíbrio de carga, um próton desce, movimentando o mecanismo da ATPase, que forma ATP a partir de ADP e de fosfato. Bom, os processos de oxidação da amônia apresentados até agora foram processos aeróbicos, né? Porém, a oxidação da amônia pode ocorrer em situação anóxica, ou seja, sem a presença do oxigênio. Esse processo que ocorre de oxidação da amônia sem oxigênio é chamado de anamox, né? Oxidação anóxica da amônia. E ele consiste basicamente na oxidação da amônia utilizando o nitrito como aceptador de elétrons, né? E essa reação tem o ΔG negativo e, portanto, é uma reação espontânea. Aqui nós vemos as células da Brocadia anamoxidans, que é uma bactéria que realiza essas reações anamox. E aqui você tem uma célula única, né? Dentro da célula das bactérias que realizam essa oxidação anóxica da amônia, você tem os anamoxossomos. Esses anamoxossomos são estruturas fechadas por membranas dentro do qual ocorre a reação anamox, né? Essa estrutura, o anamoxossomo, ele é fechado por membrana porque no processo de reação anamox ocorre a formação de intermediários que são tóxicos para a célula, né? Como, por exemplo, a hidrazina, né? Que é um redutor forte. Aqui, então, nós temos a membrana do anamoxossomo para detalhar um pouco mais a reação anamox, né? Então, como é que essa reação ocorre na membrana do anamoxossomo? Vamos primeiro, né, falar quais são as enzimas. A NIR aqui, ela é a nitrito-redutase. A HH aqui é a hidrazina hidrolase. E a HZO aqui é a hidrazina desidrogenase. Bom, então, primeiro, o nitrito, né, que é o aceptador de elétrons na reação, vai reduzir na NIR, né, na enzima NIR, formando o óxido nítrico. Depois, o óxido nítrico vai reagir com o amônio na enzima HH, formando a hidrazina, né, que é um composto tóxico, né? Por isso que o anamoxossomo precisa da membrana para proteger o resto da célula, porque esse composto é muito redutor, né? E a hidrazina, nessa enzima HZO, ela é oxidada e transformada em gás nitrogênio, e nessa oxidação ela perde elétrons, e esses elétrons
saem, né, percorrem uma cadeia de transporte de elétrons na membrana da anamoxossomo, gerando prótons, né, de hidrogênio, que vão entrar pela enzima ATPase, causando a movimentação, né, dessa enzima, dos mecanismos internos dela, transformando ADP em ATP, né? E aqui nós temos um dos principais ambientes em que essas reações anamox ocorrem, porque no esgoto você tem regiões óxicas, né, com oxigênio, e regiões anóxicas, sem oxigênio. Então você tem bactérias tanto aeróbicas quanto anaeróbicas convivendo juntas. E você tem a amônia, né, a oxidação da amônia por bactérias aeróbicas até transformar essa amônia em nitrito. Então esse nitrito gerado em condições óxicas no esgoto, ele é utilizado nessa reação anamox para poder, como aceptador de elétrons, e é utilizado nessa reação pelas bactérias anaeróbicas que também convivem junto com as aeróbicas nesse ambiente, né? Essa reação anamox ela é muito importante no tratamento de esgoto, porque, como a gente já viu, ela transforma esses compostos fixados, como o nitrito e a amônia, né, em gás nitrogênio, que é perdido, né? Então, dificulta a assimilação por algas e por aí vai. Compostos inorgânicos de nitrogênio são alguns dos aceptadores de elétrons mais comuns na respiração anaeróbica. Então você tem aqui nessa tabela alguns dos compostos inorgânicos comumente envolvidos na respiração anaeróbica, né? Então você tem compostos orgânicos de nitrogênio, amônia, gás nitrogênio, óxido nitroso, óxido nítrico, nitrito e o dióxido de nitrogênio e o nitrato, né? Então você vê aqui, e aqui tem os estados de oxidação. Por exemplo, se você quiser transformar o nitrato em nitrito, você precisa reduzir o nitrato, né, de mais 5 para mais 3, né, e assim por diante. Essas reações, quando elas ocorrem biologicamente, elas são chamadas de desnitrificação, né? E elas são extremamente negativas para a agricultura, porque a desnitrificação ela produz por redução, ela reduz os compostos fixados de nitrogênio que são assimilados pelas plantas, né? Ela reduz esses compostos no gás nitrogênio ou então no óxido nitroso ou no óxido nítrico, que são todos gases que são eliminados na atmosfera, né, e saem do solo, e o solo fica com poucos nutrientes, né? Porém, nos esgotos, essas reações de desnitrificação são importantes pelo mesmo motivo, né, pela liberação de gás e a retirada de compostos fixados, que podem serem assimilados por algas e por aí vai. Então, nas etapas da redução disseminativa, por exemplo, do nitrato, você tem organismos que conseguem realizar a primeira etapa só, né, como a Escherichia coli, que é a redução do nitrato, e você tem organismos que conseguem realizar todas as etapas, né, como a Pseudomonas stutzeri, né, que consegue começar reduzindo o nitrato para o nitrito, para o óxido nítrico, para o óxido nitroso e para o dinitrogênio. Essas reações de redução do nitrato até o dinitrogênio, elas são inibidas pela presença de oxigênio. Então, essas bactérias, né, pelo menos parcialmente, elas precisam ser anaeróbicas. Nesse slide, então, nós temos as membranas, aqui no caso da Escherichia coli, né? E essa daqui é uma membrana da Pseudomonas stutzeri, né? A Escherichia coli, ela só consegue fazer a redução do nitrato, né? Do processo de redução, ela consegue fazer a redução do nitrato, mas ela também consegue fazer respiração aeróbica. E a Pseudomonas, ela consegue fazer ela consegue fazer a redução do nitrato até o gás nitrogênio. Então, ela consegue fazer toda a desnitrificação, né? Então, assim,
Na Escherichia coli, ela vai realizar a respiração aeróbica dela na presença do oxigênio, porque quando o oxigênio estiver presente, ele vai inibir a síntese dessa enzima aqui, ó, a nitrato redutase, que é utilizada na redução do nitrato. Então, na presença de oxigênio, ocorre a respiração aeróbica na Escherichia. E ela é basicamente assim: você vai ter um NADH doando elétrons para, bom, segundo a nossa legenda aqui, o FP é a flavoproteína e o Q é a ubiquinona. Então, o NADH vai doar elétrons para a flavoproteína, transportar esses elétrons dentro dessa enzima e parte desses elétrons vai ser levado para uma ubiquinona, que vai transportar esses elétrons até o citocromo, liberando aqui 4H+, né? E a ubiquinona vai levar esses elétrons até o citocromo B, e esse citocromo vai transferir esses elétrons para o citocromo O, onde vai ocorrer a redução do oxigênio, transformando em água, e a eliminação de 2H+, né? Essa etapa final aqui ocorre em concentrações altas de oxigênio, né? E quando não tiver a presença de oxigênio, ocorre a redução do nitrato, né? Então você tem até esse ponto aqui, é basicamente o mesmo que ocorre aqui, né? Mas no caso aqui, o citocromo B, ele transfere os elétrons para a enzima nitrato redutase, onde ocorre a redução do nitrato em nitrito, e o nitrito é lançado para a região periplásmica, né? E na Pseudomonas, que realiza a desnitrificação, ocorre o processo todo. Então, até essa parte aqui é o mesmo que da respiração aeróbica, só que aqui a movimentação de elétrons, parte dela vai ser utilizada para a redução do nitrato, transformando ele em nitrito, e parte vai ir para nitrato redutase e em direção ao citocromo CD, onde parte dos elétrons também vão ser utilizados nessa enzima periplásmica, que é a nitrito redutase, para reduzir o nitrito em óxido nítrico, e parte dos elétrons vão ir para o citocromo BC1, e vai continuar até chegar a óxido nítrico redutase, onde vai ocorrer a redução do óxido nítrico a óxido nitroso. E parte dos elétrons vão continuar até chegar nessa enzima periplásmica, que é a óxido nitroso redutase, reduzindo o óxido nitroso ao gás nitrogênio. Bom, agora chegamos na amonificação. A amonificação é esse processo aqui, ó, essa setinha aqui, que ocorre quando os decompositores, né, dos compostos orgânicos retiram o nitrogênio que está nos aminoácidos e nos nucleotídeos e libera ele em forma de amônia. E esse nitrogênio, então, ele é reciclado no ciclo aqui para poder voltar, né, para ser assimilado de novo nas plantas e nos animais, na mesma forma de nucleotídeo e aminoácido, etc., em outras moléculas orgânicas, né? É importante dizer também que a amônia em solos que tem o pH neutro, ela está na forma de NH4, né? Porque ela é uma base, então ela é protonada. E só que em solos que são mais alcalinos, a amônia ela não é protonada, né? Ela mantém na forma de NH3, que é um gás, e boa parte dessa amônia pode ser perdida, né, para a atmosfera. Então, chegamos à diversidade bacteriana no ciclo do nitrogênio, né? E entre as bactérias fixadoras de nitrogênio, né, que são as que têm a nitrogenase, né, a enzima nitrogenase para fazer essa fixação do nitrogênio, a sequência genética, né, o gene que codifica a dinitrogenase redutase, que é um dos componentes da nitrogenase, é esse NIFH, né? E esse NIFH são conhecidos mais de 30 mil, né, sequências únicas dele, que indicam a diversidade de bactérias, né,
fixadores de nitrogênio, né? Em vários filos, né? Distribuídos em vários filos de bactérias e em um filo de arqueia. Aqui você pode ver que você tem as relações entre bactérias diazotróficas, né, fixadoras de nitrogênio, como inferida através das sequências genéticas do ribossomo do RNA ribossômico 16S e sequências de aminoácidos do NIFH. Então você vê que essas incongruências entre as duas árvores de bactérias é justamente, aliás, é atribuído a transferências horizontais de genes entre elas, né, para os genes formadores da dinitrogenase redutase. Bom, e essas bactérias, como a gente já falou antes, o oxigênio ele desativa, né, a dinitrogenase. Então eles criaram vários mecanismos protetores para a nitrogenase em geral. E como a gente já falou, essas imagens aqui têm exatamente o mesmo, aquela mesma substância viscosa protetora que já foi mencionada lá nos primeiros slides. Então aqui você tem as células de dexagumosa dentro dessa substância, e aqui as colônias de espécies Berinthia, né? Então você vê que elas produzem bastante isso aqui, né, para protegerem a nitrogenase. Bom, e continuando com a questão da proteção da nitrogenase e da diversidade de mecanismos de proteção, você tem aqui células da azotobactéria, né? Aqui você tem as células vegetativas dela, ou seja, comuns, e aqui você tem os cistos que ela forma, né? Então, para proteger a nitrogenase, você tem tanto a azotobactéria, ela pode realizar tanto aumentar, né, ter uma taxa rápida de respiração, né, para consumir o oxigênio na respiração aeróbica, como também ela tem a formação de cistos, né? E esses cistos eles são tão resistentes como os endosporos bacterianos, com uma só exceção, que eles não são muito resistentes ao calor, mas são os cistos que ela também cria. E eles não são completamente inativos, né? Eles continuam funcionando um pouco, mantém parte da atividade, mesmo na forma de cisto. Agora nós temos as bactérias nitrificantes, né? Algumas bactérias nitrificantes. Aqui desse lado nós temos a Nitrosococcus okeani, né? Aqui são várias células dela e aqui uma célula única. E aqui nós temos a Nitrobacter winogradsky. Aqui são várias células dela e aqui uma célula única. Embaixo você tem a reação de nitrificação que elas realizam, né? Aqui no caso a Nitrosococcus, ela oxida a amônia até o nitrito, e a Nitrobacter ela é uma oxidante de nitrito, né? A nitrato. E como vocês podem ver aqui na célula delas, tem várias membranas internas, e essas membranas internas são locais de enzimas muito importantes para a nitrificação. Aqui você tem a Nitrospira, que também é uma bactéria nitrificante, que foi enriquecida com lodo ativado de tratamento de esgoto, né, de unidades de tratamento de esgoto. E vocês podem ver que as células da Nitrospira são, né, curvadas, e elas se agrupam em tétrades, né, em grupos de 4 no agregado. Então, por último, nós vamos analisar de forma breve os efeitos antropogênicos no ciclo do nitrogênio. Atualmente, a quantidade de amônia produzida através do processo de Haber-Bosch para constituir fertilizantes, né, utilizados na agricultura, já é comparável à quantidade de amônia produzida através da fixação biológica, né? E uma das consequências negativas dessa produção tão grande de amônia industrial é que boa parte vai parar, né, em oceanos, mares, etc. E elas podem causar a eutrofização das costas dos oceanos, como aqui nós vemos o Mar Cáspio.
E você pode ver que aqui está mais escuro, aqui nessas regiões do norte do Mar Cáspio, é onde está ocorrendo já a eutrofização. Em parte devido ao lançamento, né, desses compostos, né, industriais e de fertilizantes, né, que acabam também indo parar nos oceanos e nos mares e oceanos, né? Então é uma consequência. A segunda consequência é que com esse aumento de amônia, né, ou seja, de nitrogênio fixado, você tem que as bactérias vão realizar também mais nitrificação, né, transformar essa amônia em nitrato e depois desnitrificar e transformar esse nitrato de volta no nitrogênio, mas também em óxido nitroso e óxido nítrico, que são poluentes, né? Eles consomem a camada de ozônio e também geram chuva ácida, né? E tem outros efeitos também. E a segunda coisa é que, por causa dessa fertilização, você tem na atmosfera mais dessas moléculas, né, de amônia, né? E ela também pode acabar sofrendo deposição. E os efeitos dessa deposição, eles não são conhecidos. Em parte, pode ser que ocorra a inibição da fixação de nitrogênio biológico. Por outro lado, pode ser que junto com outros nutrientes que também são lançados na atmosfera, essa amônia no ar, né, esse fertilizante no ar, junto com outros nutrientes, pode ser que ajude também, aumente a produtividade primária, né? Então são desconhecidos os efeitos. A contribuição humana no ciclo do nitrogênio, a gente sabe que ela é clara, né? E a gente sabe que alterar um ciclo, como os ciclos de nutrientes, eles são todos muito ligados uns aos outros, então a alteração de um desses ciclos vai alterar os outros ciclos. E a gente sabe que os seres humanos já estão influenciando, intervindo muito nesses ciclos. Enfim, a gente sabe que essa influência, essa intervenção ela é certa, né? Mas os efeitos dessa intervenção, eles ainda não são claros, né? E é bem provável que eles sejam negativos, particularmente para as formas de vida e organismos da Terra em geral, todo mundo, né? E para fazer essa apresentação, nós utilizamos o livro Brock, Biology of Microorganisms, né? Toda a nossa apresentação foi baseada em informações que está nesse livro, né? Então, muito obrigado, até a próxima.